como estão? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Melissa Garcia, eu sou trabalhadora da Quinta de Luz e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o coração. Minha primeira pergunta é: como está o coração de vocês? Esse tema me ocorreu porque ao longo do processo de desenvolvimento, processo de autoconhecimento, a gente vai se deparando na vida com uma série de conceitos, de propostas, né? E elas vão se interligando, se conectando o tempo inteiro. E aí, há pouco tempo atrás, eu tive acesso a um estudo e esse estudo falava das doenças psicossomáticas, né? Falava da relação entre o nosso corpo e a nossa mente, entre o que a gente pensa, o que a gente sente, as nossas emoções, a forma como nós lidamos com as nossas emoções, né? E o adoecimento físico do corpo. E aí, nesse processo, a gente começou a fazer esses estudos, né? E aí descobriu que existe uma relação com doenças psicossomáticas diretamente cardíacas. Que o nosso coração se impacta diretamente com situações estressoras, com alto nível de ansiedade, que são coisas que são muito comuns, habituais, né, atualmente na modernidade. Nós vivemos uma vida muito corrida, nós vivemos uma vida com muitos desafios e que requer muitas vezes que sejamos realmente mais atentos, né? E esse alto nível de atenção em todos os momentos faz com que a gente esteja sempre em alerta e, consequentemente, sempre com algum nível de estresse, né? Esse estresse vai acarretar um fluxo de substâncias no corpo que muitas vezes são nocivas ao coração, fazendo com que algumas pessoas que não têm uma predisposição genética propriamente dita, que é o que normalmente é um fator de risco maior, né, nas comorbidades do coração, essas pessoas tenham um problema do coração, mesmo não tendo um pai, um tio, um parente que tenha tido algum problema nesse sentido, né? E aí, às vezes, a gente escuta histórias de pessoas que eram atletas, que tinham uma alimentação balanceada e ainda assim tiveram problemas ou cardíacos ou circulatórios, né? Que tem uma relação direta também. E aí, nesses estudos dessa relação do quanto a forma como a gente administra as nossas emoções, como a gente lida com os estresses, com as dificuldades do dia a dia, impacta e proporciona determinados adoecimentos, eu me deparei com um conceito que tem tudo a ver com o espiritismo e que eu não tinha visto ele ainda, até esse momento, no campo da ciência propriamente dita. E aí eu me lembrei do quanto o espiritismo, ele diz, e Allan Kardec dizia desde o início, né, que se um dia o espiritismo estivesse contrário à ciência, nós seguíssemos a ciência, né? O quanto o espiritismo se embasa em artefatos científicos, em conhecimentos científicos e o quanto ele proporciona um conhecimento também de todos nós, né? E aí, nesse sentido, o texto dizia uma coisa que eu vi em um livro que foi psicografado por Chico Xavier e a primeira edição dele foi publicada em 1944. Esse livro é Nosso Lar. E esse conceito que eu vi, ele é um conceito apenas de 2002, né? Bem depois. O que normalmente acontece nas psicografias, nós recebemos comumente comunicações e instruções e relatos que estão um pouco à frente do nosso conhecimento naquele momento, né? E aí, logo depois, a gente se depara e descobre esses conhecimentos. E aí, esse conceito é o conceito do suicídio involuntário, né? O autor do material que eu estava lendo, era um artigo científico, ele declara que o infarto é uma espécie de suicídio inconsciente, pois corresponde à necrose ou à morte do tecido de parte do músculo cardíaco. Essa necrose, essa morte, ele associa aos impactos do estresse, dessa ansiedade na vida de cada pessoa, né? No organismo da pessoa, por conta da vida que ela tem. Enfim, quando eu li a primeira vez o livro, eu me lembro que eu li
o relato de André Luiz, que é o personagem do livro, é um médico, né? E ele diz que ele morre vítima de um câncer, né? E que ele escuta as pessoas chamarem ele de suicida antes dele ser resgatado. E quando ele vai para a colônia espiritual, denominada Nosso Lar, no livro, ele diz que... Ele pergunta, a primeira coisa que ela pergunta, ele diz, eu não me suicidei. Por que disseram que eu me suicidei? E aí ele vai se deparar com essa resposta, que o conhecimento e o entendimento desse suicídio inconsciente, como está dito pelo autor do artigo científico que eu citei, ou suicídio involuntário, como está dito no livro, ele está relacionado à nossa negligência com o nosso corpo, a nossa negligência com os nossos cuidados. E aí a gente faz um outro link com outro vídeo que a gente já fez há um tempo atrás, falando da necessidade de se amar primeiro, de se cuidar primeiro, antes da gente distribuir caridosamente cuidados com os demais. A gente precisa estar bem. A nossa primeira responsabilidade enquanto encarnados é se cuidar bem, sabe? A gente recebe esse veículo e a gente recebe para bem cuidá-lo. A gente não pode negligenciar dele, né? É um veículo que é perecível, é o corpo humano, e que ele vai padecer e que ele vai adoecer, mas nós temos que estar sempre atentos e cuidadosos e cautelosos com todas as nossas ações que impactam o nosso corpo, porque nós somos responsáveis por ele e nós prestaremos conta de alguma forma, né? Então, no Nosso Lar, ele é explicado que ele foi muito negligente com o corpo dele. Ele era uma pessoa que tinha hábitos que eram nocivos ao corpo. Ele bebia muito, né? E, dentre outras coisas, ele era muito desregrado com a alimentação e etc. E ele não se cuidava. E aí ele terminou desencadeando o adoecimento por conta de uma falta de autocuidado. E aí, eu me lembro que quando esse livro ele virou um filme, né? Só que ele só foi virar um filme em 2010. Atente que esse conceito, ele apareceu cientificamente em 2002, né? E já bastante tempo depois da publicação do livro. E no filme eles fazem questão de colocar essa passagem, né? Porque o livro é muito maior do que o filme pôde retratar. Há alguns meses atrás, nós disponibilizamos via biblioteca um material que falava do livro e que fazia a indicação desse livro, para que esse livro pudesse ser dito, ele faz parte de uma série que Chico Xavier psicografou, que é chamada A Vida no Mundo Espiritual. E é importante porque é uma série que ela tem um viés, né, de um romance espírita, mas que ela relata com muita propriedade como essa é vivência espiritual, ao longo de encarnes e desencarnes, e como se dá esse processo, né? E tudo o que a gente vai aprendendo e evoluindo nesse complexo, nesse complexo processo, né? De conhecimento, de crescimento, de autoconhecimento, de exercício desses conceitos. É claro que no dia a dia isso fica muito mais difícil, né? A gente não tem, assim, uma vida que seja tranquila e que a gente possa ser tão cauteloso e cuidadoso, né? Mas medidas diárias, cuidados com o corpo, cuidados com a mente principalmente, né? Cuidados com o coração, já que hoje eu vim aqui perguntar como é que está o coração de vocês, né? A forma como a gente lida com as emoções e o que a gente de fato dá valor, né, na vida, são cuidados que são essenciais para que a gente se mantenha bem e para que a gente possa continuar, né, até o momento que seja necessário, para que a gente tenha um aprendizado nessa encarnação, para que a gente não desperdice uma encarnação, né? O volume de espíritos que necessitam de encarne é enorme, né? O planeta tem muita gente. E a gente também não consegue suprimir, assim, tantos espaços, a gente não vai conseguir encarnar tantos ao mesmo tempo, e a gente está num processo evolutivo que está cada vez mais rápido. E a gente tem acesso através de redes, através de livros, através de filmes, através de lives, através de tanta coisa, há muito conteúdo. Só que o conteúdo de nada vale se a gente não coloca isso, não interioriza isso e coloca isso na nossa vida diária, na nossa prática diária. Então, fazer algo
é o que é primordial para o espírito. Aprender, conhecer, entender é importante sim. Mas se isso virar uma prática diária, não adianta entender de tudo, né? E não utilizar aquele conhecimento nem para você, nem para os demais que estão ao seu redor. Então, assim, nós estamos num período evolutivo, né, de um planeta que ainda é um planeta de provas e expiações, que é um planeta que está migrando, graças a Deus, né, para um planeta de regeneração, mas que para isso precisa de ação. Ele precisa que a gente seja consciente e que a gente escolha e que a gente faça das nossas escolhas ações, ainda que depois de um tempo a gente descubra que não seria daquele sentido, que a gente poderia ter tido uma escolha melhor, mas o fato é que a gente precisa agir. A gente precisa se arriscar, a gente precisa tentar, a gente precisa escolher. E, diante de tanto conhecimento, a probabilidade de se ter escolhas ruins é bem menor. Basta que a gente se embase, né, em fundamentos reais, em fundamentos que fazem bem a nós e ao coletivo. A gente vem fazendo uma série de reflexões, uma série de vídeos, que são vídeos que falam muito desse autocuidado, que falam muito do autoconhecimento, né? Que falam muito do impacto de tudo isso na vida da gente, das nossas escolhas, das nossas relações, né? De como a gente se relaciona com o mundo. Mas se a gente vem escutando tudo isso, se a gente vem lendo e a gente não vem colocando na nossa vida, e na hora que a gente vai precisar tomar uma atitude, e na hora que a gente vai precisar se cuidar, a gente negligencia a vida, então isso não está se tornando uma coisa na prática, né? Uma coisa que é construtiva. E a gente precisa construir esse processo. A gente precisa se construir, se constituir enquanto sujeitos. É para isso que nós estamos aqui, né? E aí a reflexão que eu quero trazer hoje para vocês é a reflexão do que vocês estão fazendo com essa encarnação. O que vocês estão fazendo com as suas emoções? Como vocês estão cuidando do coração de cada um de vocês? Como está esse coração? Ele é um coração que tem sido machucado, flagelado, ou ele é um coração que tem sido atenuado diante das dificuldades da vida? Vocês estão conseguindo ou pretendem conseguir, não é? Cuidar do coração de vocês, aprendendo a se cuidar? Uma das dicas que a gente pode dar, além dos cuidados físicos, claro, né? São os cuidados com as emoções, são os cuidados com os nossos pensamentos, para que nós não possamos ser uma fonte, internamente falando, de mais adoecimento para o nosso corpo, para que esse nosso corpo possa lidar com as adversidades com mais tranquilidade, sem tantos padecimentos. Então, nesse sentido, é muito bom e é primordial, na verdade, que cada um de nós possa se cuidar melhor, possa cuidar do coração, possa cuidar da mente, possa cuidar das nossas emoções, para que essa trajetória seja uma trajetória bem produtiva, sabe? Seja uma trajetória de muita ação, de muita escolha, de muito desejo de viver, de muito cuidado e de muito amor. Então, eu espero que essa reflexão tenha ajudado vocês a cuidarem melhor do coração de vocês. E deixo um beijo fraterno e amoroso para todos nós. Fiquem em paz.